Livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Amém? Todos peguem as suas Bíblias se tiverem. 2 Coríntios, capítulo 12. A visão celestial que o apóstolo Paulo teve e o espinho na carne, o qual ele era cometido. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra deste Deus maravilhoso: em breve, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o que sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus é que sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não sereis nécio, porque direi a verdade, mas deixo isto para que ninguém cuide de mim mais do que eu em mim vê ou de mim ouve, e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para que me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que eu em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então eu sou forte. Amém? Você pode sentar, glória a Deus. Esta palavra que o Senhor nos concede esta noite é uma palavra de interesse coletivo, de um interesse transformador pela palavra de Deus sobre as nossas vidas. Nós encontramos aqui que Paulo, ele teve visões do céu, ele teve visões celestiais, ele viu muitas coisas que Deus permitiu que ele visse. O Espírito Santo mostrou muitas coisas para ele, e de tudo isso que ele viu e que ele ouviu, em momento nenhum o apóstolo Paulo ele se exaltou. Em momento nenhum o apóstolo Paulo exaltou-se a si mesmo. Sabe, o grande problema hoje de algumas igrejas no nosso país, vou falar de nosso país, o grande problema de algumas igrejas, de alguns pregadores, de alguns pastores, de alguns bispos, apóstolos, evangelistas, missionários, obreiros, obreiras, diáconos, diaconisas. O grande problema em nosso país hoje é que quando Deus, por misericórdia, usa a vida deles para tocar uma alma que está machucada, para tocar esta alma pela palavra do Senhor Jesus, quando Deus usa alguém para curar um doente, para sarar um enfermo, para operar grandes e pequenos milagres diante dos olhos humanos, quando Deus usa para libertar alguém que está acometido de perseguições demoníacas, estas pessoas tais, elas se exaltam, elas colocam elas acima de Deus, elas colocam elas acima da palavra e falam que estão cheios do poder.
que estão cheios da graça de Deus, não reconhecendo que são fracos, não reconhecendo que são falhos, e tudo isto acontece através do poder da fé e por misericórdia. E a Bíblia é bem clara e diz que todo aquele que crer, Jesus falou, que todo aquele que crer nele e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Todo aquele que crer em Jesus e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. Quem não crê em Jesus, quem não se batiza, quem não tem Jesus como Salvador, vai para o inferno. A palavra é bem clara, vai para o inferno. Mas tem muitas pessoas que dizem glória a Deus, só o Senhor é Deus, que exalta o Senhor, mas naquele grande dia não poderão entrar pelas portas. Por quê? Porque se exaltaram e colocaram o seu ego, a sua vontade, a sua pessoa, a sua imagem acima de Deus, acima da palavra, acima de Jesus. Jesus disse: todo aquele que crer em mim e se batizar será salvo, mas quem não crer será condenado. E ele diz: e estes sinais seguirão os que creem. Estes sinais seguirão os que creem, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Falarão novas línguas, expulsarão demônios. Se beber por acaso sem saber alguma coisa mortífera, não vai lhe causar dano. Jesus deixou esta promessa para aqueles que creem. E o grande problema em nosso país hoje é que muitos lugares que têm as portas abertas para receber as pessoas está sendo local de escândalo. Por quê? Porque não colocam a presença de Deus em primeiro lugar, não colocam a presença do Altíssimo em primeiro lugar, e muitas pessoas já não querem mais estar na presença de Deus. Muitas pessoas já não querem mais, é tanto escândalo, é tantas coisas que acontecem. Só que o apóstolo Paulo diz: mas Deus, de tudo isso que Ele fez e me mostrou, Ele traz uma simbologia e diz ao homem que eu não sei se foi no corpo, se foi em espírito, foi arrebatado por Deus. Deus sabe disto. Ele foi levado até o terceiro céu. Desse homem eu me glorio. Sabe por que ele está dizendo isso? Porque está dizendo que este alcançou a graça do Senhor e viu as grandes coisas, e ele está dizendo: eu não tenho nada do que me gloriar pelo que Jesus está fazendo. Eu não tenho nada do que me gloriar do que Ele está fazendo através da minha vida, mas a glória é dele, única e exclusiva do Senhor Jesus. Quer encher a igreja hoje? Quer encher lugares? Coloca um cartaz bem grande na parede da igreja, nos comércios, nos programas de rádio, nos programas online. Coloca lá e diz que vai ter um homem que revela isso e aquilo, revela o CPF, revela a placa do carro. Eu não preciso que ele revele meu CPF nem a placa do meu carro, porque eu já sei meu CPF, eu já sei a placa do meu carro. Eu não preciso que ele revele a cor da minha casa. Eu preciso ouvir a palavra que me transforma e me confronta todos os dias, para transformar a minha vida todos os dias na presença de Jesus. Mas tem um fato que me chama a atenção. Um dia eu estava lá em Esteio, e o Senhor me usou dentro de uma determinada igreja para impor as mãos sobre uma mulher que estava numa cadeira de rodas, em um congresso. E eu coloquei as mãos sobre aquela mulher e eu disse para ela, em nome do Senhor Jesus: mulher, levanta e anda. No final do culto, quando estava todo mundo orando lá pelas necessidades, aleatoriamente, o Espírito do Senhor disse para mim: vai lá e põe as mãos sobre ela. E eu pensei: o que eu vou fazer aqui? Eu não sou pastor dessa igreja,
eu não sou membro dessa igreja, mas o Senhor disse assim: eu te escolhi, eu te chamei, vai lá e põe as mãos sobre ela, e ordena no nome de Jesus que ela levante. Então eu coloquei as mãos sobre aquela mulher, e eu disse para aquela mulher: mulher, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. A mulher segurou a minha mão, levantou e andou, diante dos olhos de muitas pessoas. Mas aconteceu um fato muito importante, que o esposo dela estava junto e disse: isso é mentira. E automaticamente aquela mulher caiu novamente sentada na cadeira de rodas. Incredulidade, não dela, mas dele. Porque o plano de Deus não era salvar aquela mulher, porque ela já era salva, já tinha Jesus, mas o plano era salvar a ele. E ele duvidou. E ninguém duvida quando Deus está no controle. Ninguém pode continuar duvidando quando Deus está no controle. E o Espírito do Senhor então fala comigo: me dá o nome dele, o nome da rua, o número da casa e a cor da casa. Lembre que eu acabei de falar isso para você. Mas com que propósito? Maior ainda, o Senhor disse ainda: porque eu te tirei daquelas grades há tantos dias atrás, e se tu não crer em mim, tu vai voltar para lá. Este homem incrédulo se tornou crédulo, e a esposa dele levantou novamente da cadeira de rodas. Ele aceitou Jesus ali naquela noite. Nisto eu acredito, nisto eu confio. Agora dizer para as pessoas que vai ter pregador tal, e eu vou pregar em muitas igrejas, irmãos. Agora mesmo dentro da igreja eu recebi um convite de um outro pastor para ir pregar em outro ministério na terça-feira. E como eu fiz um propósito com Deus, de onde Ele me chamar e as portas abrir, eu irei, eu e a pastora. Mas as pessoas, elas estão se gloriando, irmãos, e você jamais vai me ver, eu, pastor Paulo Furquim, me gloriar do que Jesus tem feito através da minha vida, porque a glória nunca será minha, a glória sempre será dele. Eu sou ferramenta, instrumento das mãos de Deus, e você também é ferramenta. Diga comigo assim: eu sou ferramenta nas mãos de Deus, eu sou instrumento nas mãos de Deus. Sabe, esta palavra é bem forte, e o apóstolo Paulo diz: eu não faço isso para não me gloriar. Então veio um espinho na minha carne, um demônio vem e me atormenta, bate na minha carne, e ele simboliza isso como um demônio. Até hoje não se sabe qual era a enfermidade, qual era o espinho na carne, se quando ele ia se exaltar, ele era esbofeteado por isto, se ele sentia dores na sua carne, se ele tinha alguma enfermidade. Até hoje nunca chegaram ao contexto, mas o que importa não é o que ele tinha, o que importa é que ele glorificava a Deus. E o apóstolo Paulo nunca se exaltou. O apóstolo Paulo nunca foi peso para os irmãos. O apóstolo Paulo nunca foi peso para a igreja de Jesus Cristo. Pelo contrário, ele diz: irmãos, eu não quero ir ser peso para vocês. Ele diz: irmãos, eu vou pregar o evangelho, mas eu não vou cobrar para pregar. Eu vou ir, e se Deus quiser me abençoar, Ele vai me abençoar. Então hoje nós vemos, irmãos, as pessoas não querendo mais ir para a igreja. Nós vemos as pessoas não querendo mais ouvir uma palavra que confronta o pecado. E é bem assim mesmo. Começamos a pregar o evangelho verdadeiro, continuamos a pregar o evangelho verdadeiro, iremos pregar o evangelho verdadeiro que confronta o pecador nos seus pecados. E muitas pessoas vão sair, muitas pessoas não vão aceitar, porque aonde apertar, aonde afunilar, aonde esguelar, vai dizer: não serve para mim, porque essas palavras estão sendo duras para mim, e eu quero palavras suaves. Lembre-se que Deus não suaviza a sua palavra. Quem foi que matou Jesus? Quem foi que levou Jesus para a cruz? Você sabe dizer quem foi que levou Jesus para a cruz?
tirou a vida de Jesus. Ele levou na cruz os meus e os seus pecados, mas Deus o permitiu levar para a cruz, porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho para morrer por todos aqueles que creem. E hoje as pessoas não creem mais, as pessoas não acreditam mais, elas criticam muito. E aí você vai dizer: pastor Paulo, o senhor está criticando igrejas. Eu estou falando a verdade e vou ir sempre contra tudo que não for verdade. Eu não vou passar a mão por cima do que não é verdade. Não importa que, irmãos, tem igrejas que fecharam as portas para o pastor Paulo Furquim. Por quê? Porque se o pastor Paulo Furquim começa a pregar a verdade, as pessoas vão sair de lá, elas não vão querer ficar mais lá, elas devem querer seguir o pastor Paulo. Ninguém tem que me seguir, tem que seguir o que a palavra diz, tem que seguir o que o evangelho diz. O evangelho salvífico, o evangelho que cura, o evangelho que transforma e que dá vida e vida em abundância. E este evangelho é o evangelho de Jesus Cristo, porque ele morreu numa cruz por mim e por você. E o apóstolo Paulo escreveu algo interessante aqui, que ele diz: a minha graça, porque ele orou a Deus e disse: Senhor, afasta de mim isso. Orei 3 vezes. O apóstolo Paulo vai dizer assim: Senhor, tira essa doença de mim, tira essa enfermidade de mim, Senhor, tira isso de mim. E o Senhor vai e responde para ele: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, diz ele, para que em mim habite o poder de Cristo. Sabe o que ele segue dizendo aqui? Porque quando eu sinto prazer nisto, eu sinto nas minhas fraquezas, nas injúrias que eu recebo, nas necessidades que eu tenho, nas perseguições que eu passo, nas angústias que me afligem, por amor de Cristo. Porquanto eu estou fraco, então eu sou forte. Entenda isso. Sabe, eu estava observando algo esses dias e me lembrei de uma frase que o meu falecido pai sempre levava com ele. E ele dizia que um homem forte não é aquele que revira em palavras quando ele é afrontado. Meu pai sempre dizia isso, que o homem forte é aquele que fica em silêncio e analisa o que está sendo dito, e analisa o que está escutando, para no momento certo ele agir com sabedoria. Então, irmãos, quando nós nos sentimos fracos, o Senhor está nos fortalecendo. Quando nós nos sentimos angustiados, o Senhor está ali nos acalentando. Quando nos sentimos, irmãos, injuriados, o Senhor está cuidando da gente. Quando somos perseguidos, irmãos, o Senhor não nos deixa sozinho. Ele coloca um anjo ao nosso lado para nos guardar e nos livrar de todos os males. Então nós temos que continuar compreendendo que o Espírito de Deus, ele é maravilhoso, e que Jesus Cristo, ele tem um projeto e um plano sobre as nossas vidas de nos abençoar poderosamente. Ele tem um plano e um projeto nas nossas vidas de colocar a mão dele sobre as nossas feridas, nos sarar, nos curar, nos restaurar. Sabe, hoje, quando entrei aqui, eu falei algo para a pastora, somente para ela, e Deus ouviu. E eu digo para vocês, irmãos, nós vamos fazer uma cruzada de fé e milagres nesse lugar. Nós vamos fazer uma cruzada de fé e milagres nesse lugar, não para provar para as pessoas que esta igreja tem poder, mas para mostrar para elas que Jesus Cristo ainda cura, liberta, salva e batiza com o seu Espírito Santo. Então, nós temos que nos gloriar no que Cristo tem feito por nós, no que Ele continua fazendo e no que Ele irá fazer ainda pela minha vida e pela tua vida, porque maior é o Senhor que tem trabalhado sobre as nossas vidas, maior é Ele que tem colocado o seu poder e a sua graça sobre nós. E ao contrário, a salvação é pela graça, irmãos. A salvação é pela graça. A salvação não é por votos que fizemos. A salvação é pela graça. Jesus morreu por nós e nos deu o direito de escolha do que nós queremos.
Ou nós queremos ser cidadão do céu, ou queremos ser cidadão lá do inferno. Queremos povoar o céu ou povoar o inferno? Quem não aceitar Jesus Cristo, quem não confessar Jesus Cristo, quem não se batizar, irmãos, a palavra diz que esta pessoa está condenada ao inferno. A pessoa está condenada ao inferno. Então vamos compreender uma coisa esta noite, que é tão simples o que o Espírito Santo de Deus faz aqui esta noite. É tão puro e maravilhoso o que o Senhor faz aqui esta noite sobre as nossas vidas, e o que Ele tem trabalhado sobre nós. Então olhemos para o Senhor a todo momento, a todo tempo, porque nas nossas fraquezas o Senhor tem nos fortalecido. E quando Deus opera um milagre em nossas vidas, não é para nós sermos glorificados, mas é para Ele ser glorificado através das nossas vidas. É para Ele ser glorificado no meio de uma luta, no meio de uma afronta, de uma perseguição, de uma angústia, de uma tristeza, de uma escassez. O Senhor está sendo glorificado. Eu repreendi alguém esses dias, algumas semanas atrás. Eu repreendi alguém que dizia para mim que todo crente ele é pobre e miserável, que não tem um crente que é próspero. E eu disse: está repreendido, Satanás. Tu cala a tua boca agora, no nome de Jesus. Eu repreendi essa pessoa, mas não foi ela, foi o Espírito que falou no coração dela e na boca dela. Por quê? Porque as pessoas começam a olhar o Evangelho não como tem que olhar. Elas olham o Evangelho, irmãos, como um Evangelho de facilidades. Sabe aquele sistema de troca? Se eu fizer por ti, tu faz por mim? Dar e receber. Se eu fizer algo por ti, tu faz por mim. Então, se eu fiz algo por ti, ei, irmão e irmã, você tem uma dívida comigo? Não. Nós temos uma dívida com Cristo, porque Ele fez por nós o que nenhum homem na face da terra, nenhuma mulher na face da terra tem poder para fazer, que é levar os nossos pecados, perdoar eles e morrer pelos nossos pecados. Quando aceitamos a Jesus Cristo, quando nos batizamos, quando entregamos nossa vida para Cristo, nós recebemos dele um prêmio tão grande, que é chamado a vida eterna. E Apocalipse diz, que Apocalipse 21 fala que João viu um novo céu, uma nova terra, e ele viu que lá estão os santos, os remidos, os lavados pelo sangue de Cristo. Mas ele viu também que ficaram pessoas de fora: os idólatras, os mentirosos, os tímidos, os avarentos, os afeminados, os beberrões, os que prostituem. Esses ficarão de fora, e nós não queremos ficar de fora. Eu creio, irmãos, na revelação do Espírito Santo. Eu creio que o Espírito Santo nos dá revelações. Eu creio que Ele nos dá visões, profecias, nos dá interpretações de línguas. Eu creio que Ele tem feito isso. E hoje eu digo para vocês, irmãos, de todo o meu coração, com esta mão aqui sobre a Bíblia: enquanto ouvimos os louvores, o Espírito de Deus me renovou aqui hoje. Eu não tenho vergonha de falar isso para você. O Espírito Santo do Senhor me renovou, e Ele disse: você está fraco fisicamente, mas eu estou te fortalecendo espiritualmente. Porque é nas tuas fraquezas, minha irmã e meu irmão, que Deus te fortalece. Por isso Ele nos dá esta palavra que não nos amacia, mas que nos confronta. Se você comete os pecados ainda que não era para ter cometido mais, abandone ele.
Se você mente e já era para ter deixado de mentir, pare de mentir. Se você tem vícios e não deixou esses vícios ainda, deixe os vícios para trás. Porque estas coisas e essas pessoas que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. E só vai herdar o reino de Deus aqueles que glorificam o Senhor sobre as suas vidas. Deus está trabalhando todos os dias na minha vida e com certeza todos os dias na tua vida. E Ele está trabalhando para que nós sejamos fortalecidos pela sua palavra, pelo seu poder, pela sua graça, e para que possamos ser tocados pelo seu Espírito Santo. E o Espírito de Deus, Ele nos mostra o que está errado nas nossas vidas. Sabe, eu fui fazer alguns exames de sangue essa semana, e a gente faz exame de sangue para saber o que está errado no corpo, né? E apareceu, eu estou como é que é o triglicerídeo, né? Em 311, estourando. O normal é 100 e alguma coisa, até 175. De 150 a 175. Irmãos, apareceu, agora cabe a mim me cuidar. O Espírito Santo de Deus, Ele faz assim, desta forma. Ele te mostra, Ele não te acusa. Ele mostra em qual área está deficiente a tua vida física, humana e espiritual. Ele mostra para você, Ele não te impõe nada. Ele faz um raio-x, Ele faz um hemograma, Ele faz ali um eletro, Ele faz ali um ultrassom, Ele faz qualquer outra coisa, ultrassonografia. Ele faz ressonância na tua vida espiritual. E Ele mostra para você aonde está a deficiência e o problema. Agora cabe a você querer mudar. Cabe a você, se eu quero prolongar minha vida até os 80 e poucos, 90, eu tenho que começar agora a retomar, a cuidar do meu corpo, a minha saúde. E o apóstolo Paulo vai e diz que nós somos atletas do Senhor. Nós temos que cuidar da nossa saúde, assim como cuidamos da nossa alimentação, do nosso físico, da nossa imagem. Nós temos que cuidar da nossa alimentação espiritual, nós temos que cuidar do nosso físico espiritual, nós temos que cuidar do exercício espiritual da fé. Porque, irmãos, para morrer basta estar vivo, e para morrer a fé basta deixar de seguir a Deus. Para morrer a fé basta deixar de orar, basta deixar de estar jejuando, de estar lendo a palavra, de estar colocando a sua vida para o Senhor no altar. Então vamos compreender, irmãos, que Deus tem planos e projetos maiores do que você imagina para a tua vida. Então, com esta palavra, irmão, irmã, que você seja abençoado pelo Senhor todos os dias, que você seja tocado pelo poder do Espírito Santo a todo momento, e que você possa receber de Deus e tomar no teu coração a direção. Sabe, irmãos, eu fico preocupado com algumas pessoas que muitas vezes elas abandonam o seu chamado, olhando para o lado. Não abandone o teu chamado. O Senhor te escolheu, o Senhor te separou. Quem sabe não para pregar atrás de um púlpito, mas Ele te chamou para cuidar dos seus filhos, ensinar-lhes nos caminhos corretos. Deus te chamou para cuidar da tua família, Deus te chamou para cuidar da tua parentela, Deus te chamou para você ser uma bênção no bairro que você mora, na rua que você mora. Deus te chamou para você ser testemunho vivo de Cristo. Então vamos compreender, irmãos, bem forte o plano e o projeto de Deus. Deus está olhando para você hoje e te dando oportunidade de vida. Basta você acreditar, você crer que Ele tem poder para mudar a tua história hoje. Então olhe para o Senhor. Não olhe para as coisas negativas que o mundo tem colocado para você. Não olhe para as palavras que se lançam contra ti. Não olhe para as dificuldades. Não olhe para a situação. Porque quando nós olhamos para a situação, nós temos medo. E o medo vai paralisar. Irmãos, eu sou uma pessoa, eu sei nadar.
Não sou excelente nadador, mas eu sei nadar. Mas eu não me arrisco a estar entrando no barco, no Rio Uruguai, nem com colete, porque eu sei que as águas são traiçoeiras. Assim este mundo também é traiçoeiro, e algumas pessoas querem mergulhar, querem nadar neste mundo sem o colete salva-vidas chamado Jesus, e elas acabam naufragando, elas acabam se afogando na fé, e depois querem culpar o Senhor, querem culpar a igreja, querem culpar o pastor, querem culpar a sua própria fé. Mas então, irmãos, vigie a partir de hoje, e seja bênção na tua casa, seja bênção na tua parentela, seja bênção na tua família. Vamos orar esta noite. Feche teus olhos, nós vamos estar orando.